Olá, tudo bem? Vamos começar aqui mais uma aula sobre as provas no processo civil e o tema da aula de hoje é a confissão. Então, na aula passada nós estudamos sobre o depoimento pessoal, que é um meio de prova em que, em regra, se pretende obter a confissão. Então, quando a gente fala em depoimento pessoal e em confissão, a gente está tratando de meios de prova diferentes, que estão interligados, mas que são diferentes, que são meios de prova em que nós nos utilizamos das partes para obter a prova pretendida. Pois bem, a doutrina vai conceituar confissão, por exemplo, os professores Fred Didier Jr. E os coautores dele vão dizer que há confissão quando alguém reconhece a existência de um fato contrário ao seu interesse e favorável ao do seu adversário. E aqui a gente consegue ver claramente os elementos que compõem aí essa ideia de confissão. Ela diz respeito a fatos, e quando a gente diz que uma parte confessa, em regra, o que acontece é que ela admitiu como verdadeiro um fato que lhe prejudica e que beneficia a parte contrária, tá? Basicamente, isso é o que define a confissão. Além disso, os professores Nelson Neri Jr. e Rosa Maria de Andrade Neri vão dizer que a confissão é meio de prova, que tem natureza de negócio jurídico unilateral, não receptício, processual ou não, conforme seja realizada dentro do processo ou fora do processo. Seus elementos essenciais são a capacidade da parte, a declaração de vontade e o objeto possível. Esse tema da confissão é um tema que você estuda também no direito civil, a previsão da confissão lá no Código Civil. E nessa linha, os professores Nelson Neri e Rosa Maria de Andrade Neri qualificam a confissão como um negócio jurídico processual. Aliás, que pode ser processual ou não, se ele for dentro do processo ou fora do processo. E esse negócio jurídico necessita desses requisitos, desses elementos essenciais. A parte que confessa precisa ser capaz, obviamente, ela tem que, por meio da confissão, declarar uma vontade, e essa declaração de vontade, essa manifestação de vontade não pode ter vícios, obviamente, ela não pode ser coagida a confessar, e a partir disso se querer utilizar essa confissão como um meio de prova no processo. E além disso, o objeto da confissão precisa ser um objeto possível, autorizado pelo ordenamento jurídico ou pelo menos não proibido. Pois bem, então dentro dessa linha aqui a gente precisa fixar que há necessidade aqui que nós tenhamos um sujeito declarante, e esse sujeito precisa ser capaz, que tenha uma livre manifestação de vontade de declarar a existência de um determinado fato e que esse fato seja contrário ao interesse daquele que está declarando, para que eu possa qualificar então isso de confissão. E é muito importante, estabelecida essa premissa, a gente fazer uma diferenciação entre a confissão e o reconhecimento jurídico do pedido. Tema que a gente já estudou, inclusive, quando nós tratamos das possíveis respostas do réu, e a gente viu que uma das respostas era o reconhecimento jurídico do pedido, que acontece quando o réu comparece no processo e concorda com aquilo que o autor está pedindo, Quando ele reconhece juridicamente o pedido, ele expressa uma vontade um pouco mais ampla do que a confissão. Porque, veja, quando a gente trata de confissão, nós estamos tratando de um tipo de manifestação de vontade que diz respeito a fatos. Pode ser que desses fatos resultem consequências jurídicas desta ou daquela natureza. Mas a confissão, quando eu digo que o réu confessou, eu estou dizendo que o réu admitiu como verdadeiros fatos que beneficiam o autor, ok?
Agora, quando eu digo que o réu reconheceu juridicamente o pedido, eu vou um pouco mais além. É como se o réu confessasse os fatos alegados pelo autor e admitisse as consequências jurídicas desses fatos. Porque pode acontecer o seguinte: imaginemos que numa ação em que se discute responsabilidade civil, por exemplo, o autor alega que o réu causou um acidente de trânsito e, como consequência jurídica desse acidente, né, requer a condenação do réu ao pagamento de reparação de danos materiais, indenização pelos danos morais que eventualmente ele tenha sofrido. Pois bem, se o réu comparece no processo e confessa e diz de fato esses fatos que ele alegou que envolvem o acidente aconteceram, eu atravessei a preferencial. Quer dizer, ele confessou o fato. Agora, coisa diferente é a consequência jurídica. Ele pode, por exemplo, confessar o fato de que ele adentrou na via preferencial de forma inopinada, mas que não foi isso que causou os danos alegados pelo autor, que os danos foram causados por um outro evento. Quer dizer, ele admitiu um fato, mas não admitiu as consequências jurídicas desse fato, certo? Então, é muito importante a gente ter bem clara essa distinção, que a confissão, ela diz respeito aos fatos, enquanto que o reconhecimento jurídico do pedido é um pouco mais amplo e abarca também as consequências jurídicas. Pois bem, precisamos conhecer as espécies de confissão, né? E aqui, por isso que a gente já tratou, a gente já consegue perceber duas espécies aqui claras. A confissão que é feita dentro do processo e a que é feita fora do processo. Então, nós podemos ter confissão judicial e extrajudicial. A previsão do artigo 389 também esclarece isso, para dizer que há confissão judicial ou extrajudicial quando a parte admite a verdade de fato contrário ao seu interesse e favorável ao do adversário. Então aqui essa previsão legal já estabelece duas espécies claras de confissão. Dentro dessa espécie da confissão judicial, nós podemos ver duas subespécies. A confissão judicial pode ser espontânea e pode ser, por outro lado, também provocada. E a previsão é do artigo 390. A confissão judicial pode ser espontânea ou provocada. Então, quando a gente fala em confissão espontânea, é aquela que a parte, por vontade própria, expressa, né, a verdade de um determinado fato, concorda com a alegação da parte contrária com relação a determinado fato que lhe prejudica e acaba por beneficiar o seu adversário. E esse tipo de confissão espontânea, ela pode ser feita pela própria parte ou por um representante que tenha poderes específicos, tá? Que tenham sido atribuídos a ele pela parte envolvida naquele conflito, certo? E aí a previsão, né, de a confissão judicial espontânea ser feita por uma terceira pessoa, representante da parte, é prevista no artigo 392, parágrafo 2º. Ela vai admitir isso para dizer que a confissão feita por um representante somente é eficaz nos limites em que este pode vincular o representado. Então, quer dizer, vai haver um instrumento que outorgue poderes a esse representante e poderes específicos para que ele apresente confissão. Por isso é que a gente fala que a confissão, nesse caso, por representante, só pode ser a espontânea. A provocada é um tipo, né, um subtipo aí dessa espécie de confissão judicial que acontece sem que necessariamente tenha sido a intenção da parte de confessar. Isso acontece muito nas audiências de instrução e julgamento, quando se toma o depoimento pessoal da parte, né? A ela vão sendo feitas perguntas e, no decorrer do seu depoimento, ela acaba por confessar. Isso, obviamente, sem nenhuma pressão psicológica, sem nenhuma coação.
né, ela acaba por confessar de forma provocada, porque ela vai sendo perguntada e vai falando sobre os fatos de que tenha conhecimento. Então, nesse caso, se diz, né, que a confissão provocada, que é aquela que se dá na audiência, quando a parte é ouvida, só pode, obviamente, ser prestada pela própria parte. Nesse caso, não teríamos aqui um representante. E, além disso, obviamente, a confissão extrajudicial, que é toda a confissão que é feita fora de um processo, né? Fora de um processo judicial. Obviamente que essa confissão extrajudicial, ela pode ser utilizada dentro do processo judicial como um meio de prova, sem nenhum problema. O que se quer aqui, né, fazendo essa distinção entre judicial e extrajudicial, é para mostrar o local, né, em que a confissão é feita, ou dentro de um processo, ou fora de um processo, e daí ela é trazida para dentro do processo. Além disso, uma outra classificação dentro dessas espécies de confissão é entre a confissão real e a confissão ficta. Confissão real é aquela que efetivamente ocorre, né? Em que há uma declaração expressa da parte ou do seu representante no sentido de admitir verdadeiro um fato que lhe prejudica. Já a confissão ficta é aquela que se presume. E aí, obviamente, que essa presunção vai decorrer de previsões legais. A gente viu na aula passada, quando tratamos sobre depoimento pessoal, que a parte intimada pessoalmente de que há de comparecer na audiência para prestar um depoimento sob pena de confesso. O que significa isso? Significa que ela está ciente de que se ela não apresentar nenhuma justificativa, ou se ela for e se recusar a depor, ou empregar evasiva sem que haja uma justificativa para tanto, vai se considerar a ocorrência de confissão ficta, ou seja, a lei prevê para aquelas hipóteses essa presunção de que a parte confessou, certo? Pois bem, indo além, nós precisamos tratar sobre a eficácia da decisão, né? A gente, quando estuda os meios de prova, a gente tem que verificar qual é o alcance, qual é a eficácia desse meio de prova dentro do processo. E as disposições sobre eficácia estão aí nos artigos seguintes. O 391 vai dizer que a confissão judicial faz prova contra o confitente, não prejudicando, todavia, os litisconsortes. A gente já sabe o que são litisconsortes, né? São pessoas diferentes que estão compondo o mesmo polo processual. E a regra aqui é no sentido de preservar os interesses de cada litisconsorte, né? Para dizer, olha, a confissão feita por um deles não pode prejudicar os demais, certo? Então, se eu tenho um determinado fato no processo que está sendo discutido, e esse fato diz respeito a mais de um dos litisconsortes aqui, se um deles confessar, essa confissão não pode prejudicar o outro litisconsorte, até mesmo para evitar aí fraudes processuais, né? Nessa linha, o professor Fred Didier Júnior, a professora Paula Sarno Braga e o professor Rafael Alexandria de Oliveira, lá no curso de Processo Civil, no volume 2, eles admitem a correção dessa regra do artigo 391, mas propõem aqui que a confissão seja utilizada como uma baliza para a valoração da prova. Eles dizem a confissão, nesse caso dos litisconsortes, né? Então, um dos litisconsortes confessa, a confissão não pode prejudicar o outro. Não é porque um admitiu que aquele fato vai ser considerado verdadeiro pelo juiz, porque aquele fato também atinge o outro litisconsorte que não confessou. Então, como que o juiz vai resolver o problema, né, diante disso? Porque eu tenho a confissão de um, mas não tenho a de outro. Eu não posso usar essa confissão contra este outro aqui. E aí a proposta dos professores baianos, eles dizem, o juiz não pode ignorá-la,
se quiser não lhe emprestar a sua eficácia típica. Então ele não pode dar a essa admissão de fato por um dos litisconsortes o caráter de confissão. Exatamente em razão disso, deve o órgão jurisdicional avisar ao adversário do confitente que negará a eficácia à confissão. Quer dizer, o juiz precisa avisar a parte contrária de que aquela confissão, aquela admissão de fato não vai ter eficácia de confissão, para que ele possa, assim, desincumbir-se do ônus da prova que lhe cabe. Afinal, a confissão gerou na parte contrária a expectativa de que já se teria desincumbido do ônus da prova que lhe cabia. Então, o que eles propõem? Que já que o juiz não pode admitir aquela admissão do fato como confissão, ele tem que avisar a parte contrária de que ele não pode dar a eficácia de confissão para aquela admissão de fato feita pela parte, para que o adversário então possa produzir outras provas. E aí, na produção dessas outras provas, buscar demonstrar aquele fato que havia sido admitido por um dos litisconsortes, seus adversários. E aí, com base nesse conjunto probatório todo, o juiz vai resolver a lide, né? Mas ele não pode levar, por força dessa previsão legal, não pode levar aquela confissão às últimas consequências como prova a embasar, né, a sua decisão naquele caso. Pois bem, o parágrafo único do artigo 391 vai trazer uma regra específica, repetindo aqui uma regra que já consta lá do Código Civil, né? Para tratar das ações que versem sobre bens imóveis ou direitos reais sobre imóveis alheios. A confissão de um cônjuge ou companheiro não valerá sem a do outro, salvo se o regime de casamento for o de separação de bens. E aqui tem uma consonância dessa disposição com o que está previsto lá no artigo 1647 do Código Civil. São regras, na verdade, que buscam proteger o patrimônio comum dos cônjuges, né? E isso é importante, né? Salvo naqueles casos de separação absoluta de bens, porque daí o regime de casamento, o próprio regime já separa o que é patrimônio de um e de outro, e aí não há razão nenhuma para que eu não possa confessar a respeito do meu patrimônio, né? Fora dessas hipóteses, há um patrimônio comum e esse patrimônio comum precisa ser preservado, né, a fim de evitar que um dos cônjuges ou um dos companheiros, num determinado processo, confesse e isso cause uma diminuição do patrimônio comum. Por isso que a confissão só é admitida nesse caso se ela for de ambos os cônjuges ou companheiros. Beleza? Indo além, ainda tratando de eficácia, vamos para o artigo seguinte, o 392, para dizer que não vale como confissão a admissão em juízo de fatos relativos a direitos indisponíveis. Então, sempre que o ordenamento qualificar um determinado direito como indisponível, os fatos relativos a esse direito não podem ser objeto de confissão. Quer dizer, vai haver a necessidade de produção de outras provas para que aquele caso que envolve aquele direito indisponível possa ser adequadamente julgado. Isso se dá porque se a parte não pode dispor do direito material, ela não pode, consequentemente, confessar, certo? Além, o parágrafo 1º vai tratar de uma regra de ineficácia da decisão. A confissão, diz o parágrafo 1º, será ineficaz se feita por quem não for capaz de dispor do direito a que se referem os fatos confessados. E aqui é o seguinte, eu não vou invalidar a confissão, eu só vou reputá-la ineficaz, ou seja, ela não vai surtir o seu efeito, né? Ela é uma confissão, mas ela não vai gerar efeitos por conta dessa regra de ineficácia prevista aqui no parágrafo 1º, porque se a parte não é capaz de dispor daquele direito, ela não pode confessar. Percebam que esse parágrafo 1º complementa a regra do caput.
E o parágrafo 2º vai tratar o que a gente já analisou, né, da confissão que é feita por meio de representante, para dizer que somente é eficaz nos limites em que este pode vincular o representado. Então vai haver a atribuição de poderes especiais para o representante confessar em nome do representado. E eu vou verificar no instrumento que atribuiu esses poderes quais são os limites desses poderes para saber qual é a eficácia da confissão nesse caso. Pulamos um artigo, depois a gente volta para o 393, vamos ver agora o 394, que trata da eficácia. A confissão extrajudicial, quando feita oralmente, veja, confissão extrajudicial, feita fora do processo. O ideal é que ela seja feita por escrito ou que seja documentada de alguma maneira, né? Agora, quando isso não acontecer, quando ela for feita oralmente, só terá eficácia nos casos em que a lei não exija prova literal. Quer dizer, nos casos em que a lei não exija documento escrito, né, em que se possa então verificar qual foi a extensão daquela confissão. Se a lei exige prova literal, não é possível se utilizar a confissão que foi feita de forma oral. Nos casos em que a lei não exige prova literal, aí sim eu vou poder utilizar da confissão que tenha sido feita de forma oral. O que mais? A respeito do artigo 394, era isso. Agora, para finalizar essa aula, nós precisamos enfrentar aqui uma questão relativa à irrevogabilidade da confissão e a sua anulação. A previsão é do artigo 393, que disciplina: a confissão é irrevogável, quer dizer, eu não posso voltar atrás. Eu confessei, não posso revogar aquela manifestação de vontade, né? O que eu disse está dito, eu não posso revogar. Agora, pode ser anulada se decorreu de erro, de fato, ou de coação. Então, a confissão é irrevogável, mas ela pode ser anulada se ocorreu um desses vícios aqui: erro de fato ou coação. E tem uma regra, né, semelhante, que está lá no artigo 214 do Código Civil, né? Então, o que a gente vê aqui é uma correlação de regras, né, do que já estava previsto no Código Civil e que também é previsto no Código de Processo Civil. Então, eu posso buscar a invalidação da minha confissão, eventualmente. Agora, como? Em que momento? Qual é o instrumento que eu tenho para buscar a invalidação da confissão? O parágrafo único vai disciplinar do artigo 393. A legitimidade para a ação prevista no caput é exclusiva do confitente e pode ser transferida aos seus herdeiros se ele falecer após a propositura. Então aqui está falando de legitimidade ativa. Só quem pode propor ação para anular uma confissão, certo? Só quem pode fazer isso é o próprio confitente. Se o confitente propôs a ação que busca anular a confissão, pode ser uma confissão judicial ou extrajudicial, ele propôs a ação para anular a confissão e morreu no decorrer da tramitação daquele processo, aí sim eu vou transferir a legitimidade para os herdeiros, tá? Mas se não, não. Os herdeiros não podem eles proporem uma ação para buscar a invalidação de uma confissão que tenha sido feita pela pessoa que morreu. Aí, sobre o instrumento, o professor Fred Didier vai ensinar. Se ainda não houver o trânsito em julgado da decisão judicial que se baseia naquela confissão que se quer anular, é possível ajuizar uma ação anulatória de confissão. Então eu tenho um processo que está correndo ainda, não houve trânsito em julgado, foi feita uma confissão naquele processo, mas aquela confissão decorreu de coação, por exemplo.
Então, o confitente vai propor uma ação anulatória daquela confissão, né, para buscar anular aquele, como diz o professor Nelson Neri, aquele negócio jurídico que ele fez. Agora, se não for assim, se já transitou em julgado a decisão que se baseou naquela confissão, ainda assim é possível buscar reverter aquela situação, e aí o caminho para anular isso será por meio de ação rescisória. Seja a ação rescisória baseada no artigo 966, inciso 2, vou pegar ele aqui, quando for proferida, inciso 2, não, está errado isso aqui. Inciso 3, resultar de dolo ou de coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida, né? Porque aí eu tenho a coação que justifica, a coação que se deu sobre a pessoa que confessou, e aí vai justificar a propositura da ação rescisória e consequente anulação da confissão, ou com base no artigo 966, inciso 6, que é a ação, né, que a decisão tenha sido fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória. E aí na própria ação rescisória eu vou poder poder demonstrar que aquela confissão na qual se baseou a decisão que eu quero rescindir foi motivada por erro de fato ou por coação, e por isso ela deve ser anulada, certo? E nesse caso a legitimidade se aplica à legitimidade do parágrafo único desse artigo 393. Isso quer dizer o quê? Só pode o próprio confitente propor a ação. Se a ação for proposta e o confitente falecer posteriormente, aí os seus herdeiros poderão continuar, certo? Então, não podemos confundir a irrevogabilidade com a anulação, né? A confissão é irrevogável, mas ela pode ser anulada. Agora, o artigo 395, eu falei que a gente estava finalizando no artigo anterior, mas não, temos mais um, que trata da indivisibilidade. Aqui é uma regra de indivisibilidade do depoimento, para dizer o seguinte: a confissão é, em regra, indivisível, não podendo a parte que a quiser invocar como prova aceitá-la no tópico que a beneficiar e rejeitá-la no que lhe for desfavorável. Essa é a regra geral. Então, o depoimento é um só. Eu não posso usar uma parte do depoimento, a parte que me beneficia, e querer usar ele e tudo bem, e esquecer que há outras partes nesse depoimento que não me beneficiam. Eu preciso encarar o depoimento como um todo. Esta é a regra geral. Considerar o depoimento na sua totalidade. Agora, há uma exceção. Porém, cindir-se-á quando o confitente a ela aduzir fatos novos, capazes de constituir fundamento de defesa de direito material ou de reconvenção. Qual que é o sentido desse dispositivo? Então, imaginemos o seguinte: o réu, no seu depoimento, confessa, admitindo fatos que beneficiem o autor. Mas, além disso, né, ele alega fatos novos, ele traz fatos novos que lhe beneficiam. Aí, se eu for ler só a primeira parte do artigo, a confissão é, em regra, indivisível. Eu não posso invocar como prova apenas no que me beneficia e esquecer da parte que me prejudica. Agora, quando se tratar de fatos novos que sejam capazes de constituir fundamento de defesa, de direito material ou de reconvenção para a parte que confessou, aí sim eu vou cindir aquele depoimento. Para dizer o quê? Se o réu, no seu depoimento, admite como verdadeiros eventuais fatos alegados pelo autor e, nesse mesmo depoimento, traz fatos novos que prejudicam o autor e beneficiam o réu, o juiz vai fazer uma cisão nesse depoimento para valorar de um jeito a confissão com relação aos fatos que prejudicam o réu e de outro os fatos novos que beneficiam o réu, porque só pelo fato de o réu ter declarado esses fatos no depoimento não significa que eles estão provados.
o réu vai precisar, e aqui eu estou usando um exemplo, né? Não é sempre o réu que faz isso, estou apenas usando um exemplo. O réu vai precisar demonstrar a existência desses fatos novos por outros meios de prova. Não pode pegar aquela confissão dele e dizer assim, ó, tá aqui, eu confessei e esse é o meio de prova, porque na verdade esses fatos não lhe prejudicam, esses fatos novos lhe beneficiam, né? Então ele vai ter que se utilizar de outros meios de prova para demonstrar esses fatos que lhe beneficiam. E com isso, agora sim, nós encerramos esta aula sobre confissão. Nos vemos na próxima. Até mais.